Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco do histórico médico de Billy Nicolau Collins. Ele é o meu cachorrinho, como vocês já viram em outro vídeo. Tá? Então aqui está o Billy aos 9 meses de idade, tá? Em 31 de 10 de 2015. E o Billy aos 7 anos e 2 meses, dia 1 de 4 de 2022. Tá? Então, como vocês sabem, como eu comentei no vídeo anterior, o Billy foi diagnosticado com linfoma, fez a quimioterapia, porém ele não respondeu bem ao tratamento quimioterápico e com isso eu decidi abandonar o tratamento, né, junto com os médicos, porque ele estava tendo algumas reações adversas, né, como um problema no fígado, por exemplo, além de não responder. Tá? E o tratamento alternativo que eu decidi pesquisar foi justamente utilizando as plantas. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês um pouco do histórico médico com alguns exames dele e um pouquinho de como eu estou realizando o tratamento do Billy. Exame do dia 21 de janeiro de 2016, né? Ele tinha 1 ano de idade, né? Desde 1 ano de idade ele vem, né, tendo alguns probleminhas de saúde, acusado então no exame, né? Então vocês podem ver aqui que os leucócitos estão acima da normalidade, tá? E os neutrófilos também. Então esse dia ele estava com histórico de vômitos frequentes, tá? De ano em diante, ele começou a apresentar, né, esses sintomas frequentes, tá? Porém, né, nessa época que não era tão, né, grave, não era tão muito frequente quanto, como vou mostrar mais adiante. Porém, desde 2016 ele tem alguns problemas, né, gastrointestinais, como estou comentando aqui. Os problemas principais que apareceram, que surgiram, foram basicamente, como comentei, vômitos e em alguns casos também diarreias. E quando apresentava vômitos muito frequentes, aí ele tinha que ficar internado e fazer tratamento com antibióticos, porque sempre suspeitava-se de infecção bacteriana. Os médicos diagnosticando como leucocitose. Então, de lá, 2016, né, para 2019, ele veio apresentando alguns sintomas básicos de gastrointestinais, né, porém não tão grave. Mas neste ano aqui, em abril de 2019, ele começou a tossir muito, né? Tive que levar ele para fazer exame e verificar qual a causa, né, desse sintoma característico que ele estava sentindo, que ele nunca tinha sentido antes. Então, a médica que o atendeu fez um raio-x, vocês estão percebendo aqui, e o comentário, a conclusão foi que ele estava com colapso de traqueia de grau 2. Foi feito tratamento à base de corticoide e ele se recuperou bem desse colapso de traqueia e se recuperou bem também dos sintomas que ele estava sentindo da tosse, né, frequente. Tudo bem. Devido a esse histórico, né, frequente de vômitos e diarreias, para vocês terem noção, de vez em quando, aí a cada mais ou menos 3 meses, 2, 3 meses, às vezes 4 meses, né, ele tinha crises graves de vômitos e em alguns momentos também de diarreia, aí ele tinha que ficar internado, né, a cada 2, 3, 4 meses. Com isso, eu e os médicos decidimos investigar qual seria a possível causa realmente, porque não seria somente uma leucocitose, aparentemente. Então fizemos alguns testes, alguns exames, né, como vocês estão vendo aqui, em 2019, novembro de 2019. Fizemos um teste para toxoplasmose, um exame para toxoplasmose, o qual, né, deu negativo. Março de 2020, fizemos aí um exame, né, de leishmania por PCR quantitativa, tá? O qual também, né,
que mostrou, então, negativo para a leishmania, tá? Então descartamos essas duas doenças aqui, essas duas patologias. Esse aqui é um exame do Billy, um perfil hepático, e aqui o hemograma. Então, no perfil hepático, em agosto de 2020, né? Neste dia ele teve uma crise, tá? Uma crise séria de vômitos e diarreias. Com isso ele teve que ficar internado, né? Neste mês aqui, né? No mês de agosto de 2020. E com isso a gente fez exame, né? Perfil bioquímico e o hemograma. Foi detectado que ele estava com os leucócitos altos e com as hemácias, hemoglobina e hematócrito baixo, o que indicava então, nesse caso aqui, né, uma anemia. E, novamente, né, frequentemente aí ocorrendo uma infecção por leucocitose, o que vocês vão ver mais à frente que a causa não é a infecção, né? Devido a esses leucócitos recorrentes, a gente tem que investigar um pouco mais. Com isso, os médicos solicitaram uma citologia oncológica. Em abril de 2020, esse exame foi feito, tá? Foi enviado, né, para um laboratório especializado, o qual aqui vocês conseguem ver a conclusão, né? Foi sugestiva de neoplasia de células redondas, então um provável linfoma de células pequenas de baixo grau. Porém, esse diagnóstico não foi conclusivo e, consequentemente, foi recomendado uma análise histopatológica, tá? Então, nesse caso, teria que remover aí um pedaço do linfonodo, né? E enviar para análise. Isso foi feito, como vocês podem ver aqui, em agosto de 2020, né? Então, nós fizemos aí esse exame anatomopatológico. E aqui está as descrições básicas, descrições microscópicas desse exame do linfonodo. E como conclusão foi que realmente foi diagnosticado que o Billy estava com linfoma na época, achados histopatológicos compatíveis com neoplasia de células redondas, então linfoma de células grandes de alto grau padrão difuso. Então a partir daí decidimos então fazer a quimioterapia. Iniciamos por volta de dezembro de 2020, tá? E durou 12 sessões completas, até a gente decidir interromper por falta de resposta do organismo do Billy. Então, a quimioterapia foi iniciada no dia 1 de 12 de 2020 e finalizou no dia 4 de março de 2021, completando então 12 sessões. Era um total de 16 sessões, tá? Porém, eu junto com os médicos decidimos interromper nas 2 sessões devido a algumas reações adversas que ele teve. Ou seja, tendo noção um pouco da gravidade, né, do problema que ele estava, eu inseri aqui uma foto, né, das fezes dele em 13 de maio de 2021, ou seja, 70 dias após a interrupção da quimioterapia, o mesmo que 8 dias após o início da fitoterapia, tá? A fitoterapia foi iniciada no dia 7 de maio de 2021 e continua até hoje. Então, se vocês perceberem aqui, né, 70 dias após a interrupção da quimioterapia, observe que as fezes dele estavam, né, com sangue, tá? Com muco, tá? Então, nesse dia aqui, ele estava bem ruim, tá? Bem ruim mesmo, assim. Porém, não foi necessário interná-lo, tá? Porque já tinha iniciado a fitoterapia. Então, a minha expectativa é que ele, né, fosse então apresentando melhora, o que ocorreu, tá? Como eu vou mostrar mais adiante. Depois desse dia aqui, ele foi melhorando gradualmente a cada dia, com o início da fitoterapia, tá? Então, observe, se a gente for observar aqui o período, né? A quimioterapia parou no dia 4 de março, né? Em março. E eu só iniciei a fitoterapia em maio, tá? Então deu um tempo aí de mais ou menos 2 meses, né? Até o início da fitoterapia, tá?
Pelo que eu percebi da quimioterapia, e os médicos também perceberam, o único medicamento que ele estava respondendo era o corticoide, que era um dos medicamentos que ele tomou ao longo, né, da quimioterapia, tá? Então, para vocês terem noção, um dos motivos pelos quais decidimos interromper a quimioterapia está então nesses exames em seguida. Aqui, por enquanto, não tem alteração digna no hemograma, né? Como vocês podem ver, esse exame aqui, o hemograma, foi feito, né, durante a quimioterapia, dia 28 de janeiro de 2021, tá? Mas, se a gente for observar o bioquímico, tá? Ele teve aí, né, alteração, né, digna, principalmente as enzimas relacionadas à função hepática, tá? Então, TGP deu alta, tá? 407, tá? O valor de referência é entre 10 e 88. E a fosfatase-alcalina também deu alta, 261,3. Então, devido a isso, e outros sintomas que ele teve mais à frente, a gente decidiu interromper a quimioterapia, né? Este problema aqui foi resolvido, né, com um tratamento com extrato fitoterápico comercial, tá, que é o Legalon. Tá? Então, conseguimos resolver esse problema da questão, né, do fígado dele. Então, com isso, decidimos então realizar o tratamento com os fitoterápicos. Inicialmente, eu comecei com o chá de boldo, que é a planta Pelmus boldus mulina. Esse protocolo foi durante 4 meses, tá? Eu ministrava 15 mililitros do chá por meio de uma seringa, tá? Então, dava uma vez ao dia. E eu decidi interromper porque ele começou a ter alguns sintomas, né? Novamente, alguns sintomas, né, do linfoma, como por exemplo, mancar, tossir, né? Voltou a tossir também, se coçar bastante, tá? Então, com isso, eu decidi, né, alterar o protocolo e comecei a administrar chá verde, que é a planta Camellia sinensis, também 15 mililitros uma vez ao dia, tá? E além do chá verde, eu administro também um composto fitoterápico que eu produzi aqui em casa exclusivamente para o Billy. Tá? Esse composto terápico eu administro da seguinte forma: 9 gotas, diluído em aproximadamente 8 mililitros de água. Tá? E aí eu com auxílio de uma seringa, eu dou diretamente por via oral todas as manhãs para ele. Atualmente eu estou administrando o chá verde então e o composto fitoterápico para ele. E de lá para cá, né, ele não está tendo mais as reações, nunca mais ficou internado depois que eu comecei a fitoterapia. Então, eu comecei em maio, né, até dezembro, como vocês vão ver aqui no exame, né, tá tudo normal, não há nenhuma alteração. Ele voltou a se alimentar bem todas as manhãs, um dos sintomas que ele tinha, né, às vezes ele não se alimentava de manhã, tá? Por provavelmente algum problema gastrointestinal, né, que ele tinha, percebia que a parte do abdômen dele, né, de manhã, ficava com muito gás, tá? E provavelmente ele sentia muita dor, né, de manhã, todas as manhãs, tá? Ele costumava se alimentar mais à tardezinha, tá, para a noite. Então ele voltou, né, a se alimentar bem também, depois do tratamento. E não teve mais as reações que ele tinha antes da fitoterapia. Como, por exemplo, mancar, ele nunca mais mancou, ele nunca mais ficou tossindo, tá? Nunca mais teve vômitos frequentes, tá? Como antes ele tinha. Ele tinha muito, às vezes ele tinha a cada 2, 3 meses, como eu comentei, ele tinha vômitos frequentes e precisava ficar internado, tá? Quando estava em estado crítico. E além disso, ele tinha também diarreias. Então esses sintomas nunca mais ele teve, tá? No começo do tratamento, né, a única coisa que ele tinha realmente
alguns vômitos a cada mais ou menos 15 dias, mas um vômito assim bem diferente, né? Aparentemente de baixa gravidade em relação a antigamente. Por meio também dos exames, né, se você perceber aqui, no dia 14, feito no dia 14 de dezembro de 2021, ou seja, dá 7 meses, né, após o início da fitoterapia. Então observe que o exame aqui indica que está tudo normal, tá? Não tem nenhuma alteração digna de se notar. E o bioquímico também deu tudo normal. O fígado associado às funções hepáticas, TGP e fosfatase alcalina, né? Observe que está dentro da normalidade. Tá? A única alteração que deu aqui foi na ureia, mas conforme a médica comentou, provavelmente isso aqui foi devido à mudança alimentar. E nessa época que realmente eu mudei a ração dele. Tá? Desde que a gente pegou ele em Ribeirão Preto, o Billy se alimentou sempre com a ração Super Premium, né? Inicialmente com a ração específica para a raça dele, e aí com o tempo ele mudou, né? Mudamos para uma ração gastrointestinal. E atualmente ele mantém essa ração ainda, né? Uma ração específica, uma ração gastrointestinal, também Super Premium. Então eu vou mostrar aqui, né, um vídeo para vocês do Billy, né? Na época que ele estava fazendo quimioterapia, né? Volta de fevereiro de 2021, tá? E em abril de 2022, né? Neste mês. Para vocês perceberem aí, né? A diferença do estado clínico do Billy. Observe aqui. Então, vocês observam que o Billy, ele perdeu bastante pelo, né? Durante a quimioterapia. Não é comum, mas ele, né? Ele teve essa reação aí, caiu bastante pelo, tá? Inclusive os pelos deles mudaram de cor. Então esse é um vídeo de hoje, tá? O Billy aí, tratamento da fitoterapia que eu estabeleci. Tá? Então percebam que ele realmente está muito bem, né? Eu particularmente, eu mesmo fico impressionado com o desempenho, né, desse tratamento, tá? Eu não esperava, sinceramente, como pesquisador, tá? Eu sei da complexidade do linfoma, é um câncer muito agressivo. Então tudo indica que o câncer dele está realmente controlado, tá? Então se a gente for pegar aí o tempo, eu comecei o tratamento dele com base na fitoterapia em maio de 2021 e hoje estamos em abril de 2022, ou seja, 11 meses de tratamento. Eu pretendo continuar a fitoterapia até o momento que houver, né, se houver necessidade de trocar, né, o protocolo de tratamento. Eu tenho outras alternativas, né, em mente para tratar o Billy. Mas por enquanto a fitoterapia está dando certo, então eu não pretendo, né, mudar, né, o protocolo de tratamento. Então aqui, né, nesse tratamento só está envolvido realmente eu e ele, tá? E eu levo ele para fazer exames, né, frequentes, como eu comentei, geralmente a cada 3 ou 6 meses, tá, para acompanhar a função hepática e renal. Tá? Eu não decidi ainda fazer o exame, né, anatomopatológico, porque é um exame agressivo, né, ele tem que passar por uma cirurgia. Então, como ele está bem, depois da fisioterapia, eu não decidi fazer esse exame, tá? E apenas acompanhar com base num perfil bioquímico e no hemograma. E se houver necessidade, né, realizando então ultrassom ou raio-x.
gostaria de deixar para vocês aqui 2 pensamentos importantes, tá? A natureza pode resolver todos os problemas de saúde. Só precisamos conhecê-la a fundo e experimentá-la. O conhecimento nos faz voar longe. Sempre busque aprender um pouco de todas as áreas. Especialize-se no que você mais gosta de fazer.